Então, pessoal, estamos de volta à aula 5 do nosso curso de hidráulica. Nós já vimos um pouco sobre as aplicações da hidráulica industrial. Lembrando que hidráulica é aquela coisa do óleo hidráulico, né? Porque se você perguntar para o engenheiro civil, de repente, a hidráulica, ele vai ter o foco na parte de águas, né? Represas, até a hidráulica de um prédio, distribuição de água. Mas no nosso caso é a óleo hidráulica, que é voltada a máquinas de uma maneira geral. Depois das aplicações do atuador, chega a parte de válvulas. A válvula é uma das partes mais complexas, mas, de novo, faz parte do nosso dia a dia. A gente não percebe isso. Então a gente começa aqui a nossa saga aí, mostrando aqui algumas válvulas, né? Que a gente conhece popularmente como torneiras. Aqui, bem do nosso ladinho, tem uma torneirinha azul, um manípulo prata ali. E esse manípulo ele é utilizado, essa válvula, né, essa torneira é utilizada para jardim, o tanque, tem um conector ali que se utiliza para conectar a mangueira. Então ela tem duas conexões e um atuador, coisinha que a gente mexe, a gente atua ela através de um manípulo. Embaixo uma válvula gaveta, vocês vão olhar que ela aparece do lado ali, o corte dela. Tu vai ter uma passagem circular na tubulação e uma gavetinha, fecha. Então vai o nome, né? Do lado dela temos uma válvula esfera, que tem uma bolinha lá dentro, e é muito utilizada hoje para, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, para fechar a geral de água dos nossos hidrômetros, os medidores de água. Tá? E também tem a válvula tipo EFER, de novo, né? Temos dois flanges, dois elementos que a gente utiliza para ligar tubulações mais pesadas, né? Não vamos encontrar nas nossas casas isso. E ela vai encaixada ali no meio, por isso que ela tem aqueles quatro orelhinhas ali, né? A válvula cor de laranja, que é para passar os parafusos que vão fixar. E em cima, uma válvula de retenção. Talvez a mais difícil de compreender, mas ao mesmo tempo está no nosso dia a dia, né? Quem já encheu um pneu de bicicleta vê que o ar entra, mas não sai. O pneu do carro, o ar entra, mas não sai. Por que não sai? Porque tem uma válvula de retenção que lá tem um nome diferente, chamado de ventil. Tá? Mas é uma válvula de retenção. Permite o fluxo apenas no sentido. Se eu quiser esvaziar um pneu, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um palitinho ali dentro, né? Na vulcanizador, o pessoal coloca uma ferramentinha, depois que quer calibrar, achou o furo lá no pneu, e aí empurra o elemento de retenção do ar para dentro e o ar escapa. Então, o nome, de novo, né, aquela coisa do jargão que a gente utiliza. Então, válvula serve para controlar a direção, a pressão ou volume de um fluido nos circuitos hidráulicos. As válvulas mais comuns que temos em casa são as chamadas torneiras, né? Elas servem para abrir, fechar e regular a quantidade de água de uma pia de lavar louças ou um chuveiro. São as torneiras. Muito bem. Na torneira doméstica nós temos dois orifícios, uma entrada e uma saída. Esses orifícios ou conexões são identificados como vias. Então não vamos falar o buraquinho da válvula, não, é uma via, é uma passagem, um tipo de conexão. Às vezes tem a passagem, mas é não conectável também, tá? Como assim não conectável? A gente olhou na outra torneirinha ali, se eu quiser conectar uma mangueira, ela tem a rosquinha aquela para a gente botar a mangueirinha ali, né? Agora essa que aparece nessa figura, ela tem uma conexão, mas é não conectável, porque eu não consigo com rosca. Se eu pegar, esquentar a ponta da mangueira, dar uma dilatada, forçar, ela até encaixa, mas poderá cair, né? Então, podemos considerar que a torneira pode estar aberta ou fechada. Tira as posições intermediárias aí no meio, né? O atuador ou manípulo, a gente pode chamar aqui uma alavanca. Ali também é complicado dizer o nome, mas tudo bem. Está identificado ali os elementos, tá? E isso gera uma especificação. Então, tudo que a gente vai ter que fazer é uma especificação. Tem que lembrar que a conversa coloquial fica entre os amigos, né? Entre os colegas, entre a família. Porque o coloquial não pode ser aplicada muitas vezes na área técnica, em qualquer área.
pegar a medicina, o sujeito tem que colocar, o enfermeiro tem que colocar uma bandagem em cima do ferimento de um paciente. Como é que o médico vai dizer? Seguinte, eu boto coisa ali em cima desse cara aí para ficar legal, né? Não, ele tem que explicar. Porque na linguagem coloquial, de tanto a gente estar próximos, às vezes um levantar de sobrancelha já tem um significado, né? Quem já não viu, por exemplo, lembra lá da infância, de repente, né? O pai ou a mãe lá, a gente fez alguma coisa que não devia fazer no meio das visitas, o pai, mãe, tio, vô, levantava a sobrancelha e dizia, ih, rapaz, aí deu zebra. Mas, na industrial, na área comercial, né, na parte de serviço, a gente não pode fazer isso. Não tem como fazer isso aí. Né? Tem que especificar. Ainda mais comprando, né? É muito comum a gente ver o pessoal, eu queria aquele sabe aquele treco que a gente encaixa assim e tal, né? Faz uma especificação em inglês para comprar alguma coisa no Japão desse jeito. Não dá, tem que ter uma especificação técnica, tá? Muito bem, e aí nós vamos trabalhar com as chamadas válvulas direcionais. Direcionais porque a primeira válvula direciona o fluxo. A torneira de casa é uma válvula direcional. Muito simples. Ela direciona o líquido para o tanque ou não, mas ela direciona o líquido, né? E aí eu vou trabalhar com cilindros, que é o nosso objetivo, né? Então ele pode direcionar no cilindro de duplação, tem dois conectores, ele pode direcionar para o conector da frente, o cilindro vai fazer a haste recuar, para o conector de trás vai fazer a haste avançar, ou bloquear, ou liberar, né? Então essas válvulas, com o chamado controle direcional, controle da direção do fluxo que a gente está trabalhando, elas são identificadas através de uma simbologia específica. A simbologia tem que ser absolutamente fiel. Eu não posso fazer uma simbologia mais ou menos, entende? Se quem falava era Roberto Carlos. A gente não pode fazer, você tem que ser fiel. Tanto é que a simbologia, tu não tem que guardar de memória, tu tem que ter a tua tabela, né? O teu inventário de símbolos, a tua simbologia, e tu copiar cada um dos símbolos fielmente. Então, se copiar um símbolo errado e não colocar no desenho, poderá haver um erro de interpretação. Tá? Então, quando eu vou comprar uma válvula, eu tenho que colocar o mínimo número de posições, já vai ver, né? Vias, ou aqueles orifícios, a posição normal, é conceitual, e o tipo de acionamento. Então, quando a gente vai trabalhar com o número de posições, a gente pode ter 2 ou 3 posições. A torneira de casa, simplesmente, tem 2 posições, aberta ou fechada. Das máquinas hidráulicas, quem já viu uma retroescavadeira funcionando, uma grande escavadora aí numa obra, ele vai olhar aqui, tem um cilindro hidráulico. Esse cilindro hidráulico começa a espichar, para, continua, para, volta. Então ele tem uma posição de parada, essas 3 posições. Numa posição da válvula o cilindro avança, na outra recua, e no meio, normalmente, a gente chama de posição de centro, ela vai ficar parada. E o número de orifícios que tem em cada uma dessas posições, tá? Poderão ser 2, 3 ou 4 vias. Quem já viu a parte pneumática vai ver que tem válvulas de 5 vias. Porque tem 2 vias de escape, né? O ar escapa para a atmosfera, por isso que é chamado de escape. Aqui não, a gente chama conexões de tanque ou retorno. Já vai ver isso aí também, né? Então a gente vai olhar que o número de vias depende da aplicação que a gente vai ter, tá? Alguma válvula poderia ter só uma passagem, poderia ter os 2 bloqueios, poderia ter um bloqueio e uma passagem ou 2 passagens. E esses orifícios são identificados por letras aí, tá? P de pressão, de onde é que vem a pressão? Vai vindo da bomba, vamos olhar depois. O T vai para tanque. Eu tenho que retornar o óleo ao tanque, eu não posso deixar o óleo escapar, né? A atmosfera, a gente tira o ar comprimido da atmosfera, passa pelo compressor, tem um ganho de energia, usa ele, depois escapa para a atmosfera. No caso do óleo hidráulico, nós vamos ter que gerar um reservatório, através de uma bomba, vai ser utilizado, tem que voltar para o reservatório.
Depois as vias de utilização, é onde eu vou utilizar, né, esse óleo. Pode ser um motor ou um atuador pneumático. E aí tem um conceito aqui no meio da chamada posição normal. Normal, de novo, pessoal, é jargão. A gente não pode falar aquilo que a gente costuma dizer, né? Vamos fazer um churrasco lá em casa, aquele churrasco normal. É normal para a tua família, né? Para o teu círculo de amigos. Aí tu te chama um cara de fora, um churrasco normal, para ele pode ser uma coisa completamente diferente, né? Ou aquela, né, aquela jantinha básica, assim, normal. O que é uma jantinha básica para ti? Bah, eu posso fazer um bife, assim, com muita cebola, a gente bota arroz, cebola no arroz, a gente bota cebola no feijão, porque nós adoramos cebola, aquela comida normal, assim, cheia de cebola. Pô, e o cara odeia cebola. Então não é uma janta normal para ele. Mas aqui normal quer dizer o seguinte, ele é uma coisa que te obriga naquela posição, tá? Então nós vamos encontrar a válvula normalmente aberta, aquela que fica passando o fluido direto, né? Anormalmente fechada, que tá, só vai abrir quando eu atuar, parei de atuar, ela fecha de novo, e é indiferente. O NA e o NF, o normal tem que ter uma mola aí no meio. Então, a torneira lá de casa, ela é normalmente aberta ou normalmente fechada? A torneira da pia da cozinha, ela é indiferente. Se eu deixar aberta, ela fica aberta. Se eu deixar fechada, ela fica fechada. Tá? Se eu abrir, ela não vai fechar sozinha. Então, um exemplo do cotidiano é a válvula dos banheiros. Né? Muitos banheiros têm isso, até na casa da gente tem, né? Tu aperta no botão, libera a descarga, né, e limpa o vaso sanitário. Se eu tirar o dedo, não preciso fazer nada, só vou tirar o dedo, ela vai fechar. A do chuveiro, eu abro, ela fica aberta. Se eu tirar a mão, ela vai continuar aberta. Então ela é indiferente, tá? Então normalmente ela está condicionada a isso. Ela pediu aqui o exemplo do NF, eu coloquei do NA. Não sei de um exemplo, se alguém souber, um bom exemplo aí do que é uma válvula normalmente aberta, uma mola que deixa sempre aberta, por favor, mande e-mail para sapavani@ctism.fsm.br, tá? Legal. Então a gente representa isso aqui através de símbolos, tá? Então a gente vai encontrar na primeira figurinha aqui, ver se o cursor ali está aparecendo, tá? Uma válvula 2/2 NF, né? Duas vias e duas posições. A gente bota só 2/2, tá? Claro que depois eu gosto de colocar 2/2 vias, se bem que o vias refere-se ao primeiro elemento do circuito, duas vias e duas posições. Do lado tem 3 vias, 2 posições. Como é que a gente pode escrever uma especificação? 3/2 vias. Tá com dúvida se o cara vai entender? 3 vias, 2 posições, beleza? Então aqui a gente vai encontrar os exemplos de NF e NA. De uma maneira geral, a gente vai usar apenas o símbolo da tipo NF para qualquer válvula. Tá? E no curso posterior que a gente vai fazer também, vamos colocar apenas esses símbolos tipo NF. Se vocês forem olhar a diferença do NF e NA, os quadradinhos mudam. Por quê? Porque quando a gente representa um diagrama, a gente vai olhar isso mais adiante, a mola sempre está do lado direito. Então a mola ali, né, como está a flecha ali, ela estaria forçando a ficar aquele quadradinho ali do lado direito, com a conexão 3/2 vias ali na válvula 3/2 vias P fechada e A ligado a tanque. Tranquilo? Muito bem, a curiosidade que a gente tem agora nesse momento, né? A gente podia botar um break aí, curiosidade, mas vamos lá, curiosidade. Comandos elétricos tem uma coisa um pouco invertida, né? Então a gente vai encontrar o que é uma chave elétrica NA, não passa corrente, não passa energia. Veja que na hidráulica NA passa, normalmente aberto o elemento, o contato, aberto o bloqueio, passa líquido. Quando eu vou trabalhar com a parte de eletricidade, o NA não passa eletricidade. O que é um contato NA? A campainha da nossa casa. Para dar uma simplificada, né? Está sempre aberto o contato.
Quando eu boto o meu dedão lá, o que acontece? O contato vai fechar e vai tocar a campainha. E aí a gente vai ter depois, no mundo dos comandos elétricos, aí tem uma série de contatos NA ou NF. Inclusive a gente vai encontrar isso nos relés, né? O relé poderá ter uma série de contatos NA ou até mesmo NF. Tá? Aqui eu botei um exemplo de uma microchave que ainda tem um contato reversor ali, né? Então está escrito ali o C, o contato comum, NO e NC, né? Normalmente open, normalmente closed, né? Então eu posso ter os dois contatos, certo? Beleza, continuando. Então, aí tem o tipo de acionamento, aí que a gente vai trabalhar, que aí vai depender do que tu vai trabalhar. É uma máquina muito simples, lá não precisa ter uma preocupação maior. É uma alavanca, um botão com atuação direta, né? Eu quero gerar que a máquina gere um sinal específico da máquina. Então o cilindro vai avançar, tem lá uma chavezinha de fim de curso, ele vai gerar sinal, pode ser hidráulico ou elétrico, né? E aí depende da configuração. E pronto. E aí tem as pilotadas. O que é o pilotado? Eu tenho uma válvula monstruosa, porque eu tenho um cilindro enorme para atuar, e eu quero atuar com a pontinha do dedo. Eu não quero usar um alavancão, né? Então o que eu faço aqui? Eu tenho chamados pilotados. O pilotado é como se tivesse um microcilindro que vai empurrar, vai acionar o elemento dessa válvula, que é grande, então tem elementos grandes, forças grandes envolvidas. Então a gente chama isso de pilotagem. Então eu posso gerar um sinal hidráulico ou um sinal pneumático. E ainda tem os elétricos, né? Vou trabalhar com um controlador de processo, uma coisa voltada à área de automação. Eu vou gerar um sinal elétrico emitido pelo meu controlador de processo, que é conhecido como CP, de controlador de processo, ou CLP, controlador lógico de processo. E se eu sou mais um amador, eu vou usar que tipo de controlador de processo? Um Arduino, né? Aí tem a família enorme aí dos Arduino, Raspberry, e vai, não acaba mais. E se for coisas muito grandes ainda, eu ainda posso usar motores para acionar esses elementos, tá? Mas isso a gente vai olhar ao longo do tempo com a experiência da gente e a expertise da empresa. A expertise da minha empresa é trabalhar com acionamentos simples, né, diretos, para não ter manutenção. Não quero ter eletrônica, não quero ter pronto, né? Por quê? Porque eu não quero, né? O gosto, né? É que nem o churrasqueiro daquele raiz, né, aqui do Rio Grande do Sul, ele tem que comer o churrasco de costela, né, feito na brasa, né? Fala isso para um vegano, aí ele vai ficar horrorizado. O vegano não quer saber de derivados animais, então é a tua preferência. Ah, mas isso aí já era. O que é que já era, né? São costumes de determinadas regiões aí, e isso passa pelo mundo do trabalho também. Aqui tem uns exemplos, né? Embaixo ali, naquela válvula branca, está escrito Atos, deve ser o fabricante, tá? Eu não botei referência ali. É uma válvula de 4 vias, eu não consigo ver as vias, 3 posições, se tu olhar bem direitinho ali no diagrama, aparece aqui a figurinha, vamos botar o cursor ali em cima. 3 posições, centro fechado. Então, se eu acionar uma bobina, o cilindro avança. Se eu largar, ele para naquela posição que ele estava. Se eu acionar outra, ele recua. Se eu soltar, ele para na posição que estiver parado. E em cima tem um bloco manifold que é utilizado numa máquina agrícola, uma máquina uma escavadeira, alguma coisa desse tipo. Pode ser até uma máquina industrial que tem essa característica interessante ali de ter os manípulos de tamanho diferente. Por quê? Para não evitar o erro da pessoa, num momento de tensão, emergência, distração, puxar a alavanca errada, tá? Então eu sei que é do pauzinho ou da bolinha, tá? Aí eu consigo acionar com mais confiança. Aliás, é um belo exemplo que a gente tem que usar, tá? E juntando os conceitos sobre válvulas, né? Nós começamos o estudo com cilindros, citamos os motores hidráulicos. Lembrando que os motores hidráulicos, a gente só fez só uma citação, porque bombas e motores hidráulicos têm uma afinidade muito grande. Então, quando a gente olhar
bombas hidráulicas, a gente vai dar uma olhada também em motores hidráulicos. Porque não adianta pegar e explicar, motor de... para explicar tudo de novo. Então, são similaridades, vamos usar similaridades, tá? E por que a válvula depende do cilindro? Porque o cilindro de simbolização precisa de uma válvula de 3 vias. Por quê? A válvula precisa de uma conexão para a entrada de óleo, uma conexão para levar o óleo até o cilindro e uma conexão para que o óleo hidráulico possa sair do cilindro e aí, no caso, voltar ao tanque. E aqui está o exemplo ali no cilindro de simbolização com retorno por mola. Então aparecem ali os elementos. Posição 1, cilindro de simbolização com retorno por mola, que não é muito comum, tá? Mas tem. Válvula de controle direcional 3 vias, 2 posições de acionamento com o solenoide retorno por mola NF. Tá? Retorno por mola NF, porque ela podia ser NA, então tem que dizer retorno por mola, para qual posição? A posição fechada. O manômetro, que é um indicador da pressão do óleo, a gente utiliza para verificação, né? A bomba hidráulica que gera energia, o reservatório de óleo, de onde eu vou retirar esse óleo, tem um capítulo especial, né? A válvula reguladora de pressão, porque nós queremos pressão constante em todas as coisas, né? Até, inclusive, velocidade constante. A constante é uma coisa que o ser humano preza, às vezes ele não gosta, mas, por exemplo, está na estrada, andando 80 por hora. Qual é a velocidade limite? 80 por hora. Aí parece um cara passando por ti a 150 por hora, tu até te assusta, né? Mas aí tem o Zezinho. O Zezinho está 40 por hora na estrada de 80 e tem uma curva meio fechada e vem um baita num caminhão 80 por hora que não consegue parar tão fácil. O Zezinho a 40, 30 por hora em cima da estrada. Pô, ele é sujeito a uma colisão traseira, porque o motorista espera que ele, do caminhão espera que ele esteja a 80 por hora e não a 30 por hora, né? Inclusive a nossa pressão, né? Vai no médico, pressão alta, a válvula diz, estou com a pressão alta, né? É ruim porque pode dar um problema. Pressão baixa também é ruim, porque o sujeito de repente pode desmaiar, né? Então, aí tu olha ali que a constante é uma coisa importante, né? Então regula a pressão, nós trabalhamos dentro de umas pressões regulares. Filtro de retorno, a gente vai ver que o principal inimigo aí sistemas hidráulicos são as sujidades, né, tanto os externos quanto as internas. Quebra um pedacinho de uma retenção, uma parte metálica, a gente vai ver que isso pode acontecer quando ocorre a cavitação, outro nome estranho. E a indicação opcional para retorno de óleo. A gente vai olhar que tem aquelas canequinhas ali nos diagramas, parece um monte de canequinha apontando para cima assim. Bom, mas tem quantos? É o reservatório, mas quantos são? É um só. Só que a gente representou 4 canequinhas nesse teu diagrama, todos eles estão fazendo o retorno do óleo, né? Então tu olha ali na válvula número 2 ali, né? Aquela canequinha, eu botei uma linha vermelha ali, que eu chamei de 8, para tu ver que não precisa fazer aquela linha, né? Só botar a canequinha lá em cima, retorno para reservatório e foi, né? Tranquilo. A indicação das conexões, a gente colocou na figurinha do lado, A, utilização, que liga ao cilindro, P, pressão, que vem lá da nossa bomba, né? E T, conexão ao tanque ou retorno de óleo hidráulico, certo? Aqui lembrando que a bobina, né, não está acionada, certo? Não está acionada. Cilindro de duplação, tá? Cilindro de duplação eu já tenho que ter uma via a mais, eu tenho que ter uma via para jogar o óleo atrás e na frente, mas o retorno é a mesma coisa, né? Então o que é que muda? Só a válvula, em vez de ser 3 vias, ela é 4 vias, o resto é igual. Só que olha aqui, ó, 2 posições, acionamento com solenoide, retorno para o mola, só não tem o NF. Por que não tem NF? Porque vai estar sendo uma conexão aberta para tanque nesse caso, certo? Então ela não é, apesar de ter mola. NF só é válido para válvulas de 2 e 3 vias. 4 vias o conceito já se perde, tá? Mesma coisa, identificação das conexões, tranquilo, tá? E aí nós vamos poder passar diretamente para
os tipos, a seleção de uma válvula direcional. Tá? Estamos já terminando essa aula. Paciência, paciência. Tá? Então, para selecionar uma válvula direcional para um sistema hidráulico, o próprio sistema já define. Primeiro a pressão, né? Eu já tive que escolher qual é a pressão que eu vou trabalhar, né? Tudo começa por um padrão que tu vai fazer, né? Não tem outro jeito. Então eu vou definir, né? Um sistema bem simplesinho, o acionamento muscular eu vou usar de vez em quando, se eu botar no peso não importa, eu vou usar um sistema bem simples. Então eu vou trabalhar com uma baixa pressão, que vai resultar num atuador um pouco maior, mas eu vou usar de vez em quando, ele não é de uma qualidade tão superior, fica legal, né? Não, mas eu preciso determinar, eu não posso ter coisas cilindros grandes, eu tenho que usar muito forças enormes, né? Uma coisa mais sofisticada. Então eu vou trabalhar com alta pressão. Determinei a pressão, todo o meu sistema vai ser operando naquela pressão, cilindro, a válvula, dependendo da posição do filtro, etc. A vazão, o quanto eu quero de velocidade, né? Aqui a gente fala do caminhão do lixo, esse que faz a coleta com os batedores, né? Como diz alguns, não são os lixeiros, são os coletores de lixo. Lixeiro é o que joga o lixo no chão, né? Então, a vazão, se você olhar o caminhão do lixo, quando ele está com aquela parte de trás cheia de lixo ali, o motorista acelera um monte o motor do caminhão para que o sistema hidráulico consiga compactar aquele lixo. Aquilo é um caminhão compactador, né? Por que ele acelera? Para aumentar a força? Não, a vazão, ter mais óleo, mais velocidade, tá? Então eu começo a dimensionar as coisas pela velocidade que eu quero. O número de posições da válvula também, né? Se for um cilindro simples ou duplação, e o tipo de acionamento. É simples, manual, vai ser todo gerido pela máquina, então posso ter sistemas mecânicos ou normalmente eu vou ter voltado a um controlador de processo, então vou ver que tipo de acionamento elétrico vai ser, né? Então tu começa de uma partezinha simples ali, o tipo de conexão que tu vai ter, né? É com rosca? É com rosca. NBT ou BSP, né? Tem aí. Ainda por cima eu quero saber que tipo de vedação que eu tenho nessas roscas. Se é por anel, se é com sede cônica, se eu vou botar uma rosca métrica, se é uma rosca ONF, se é flange, o exemplo do ISO 6164, né? Aqui de novo, tipo de vedações, né? Eu já tinha falado, vamos repetir, anel de vedação cônica, metal, vou usar fita Teflon. Se eu usar fita tem que tomar cuidado, não pode escapar um pedacinho de fita para dentro. O tipo de válvula, o tipo de acionamento, e ainda por cima o grau de proteção, né? Vou trabalhar o tempo. Eu tenho que ter uma proteção elétrica adequada para minha bobina, né? Tem que ser um P65, 67, por aí vai, tá? E aqui, os exemplos de válvulas que nós trabalhamos, né? Já vão começar a deixar agora para a nossa próxima aula, que já estamos precisando de 30 minutos, tá? Então, próxima aula aí nós vamos começar aqui a detalhar a seleção de uma válvula de controle direcional. Pessoal, obrigado. Como eu gosto de dizer, força e determinação é o que nos leva para frente e que a gente tem que desejar uma coisa todo mundo. Não canse de repetir isso. Seja feliz. E-mails Sérgio Adalberto Pavani, sapavani@ctism.ufsm.br. Muito obrigado.